Seja bem-vindo à nossa quinta aula aqui do curso Real Trading de Investimento, tá? Na aula de hoje vamos trazer para vocês sobre a questão dos padrões de candlestick. Vamos falar sobre a questão das velas, para você conhecer um pouco sobre a questão das velas, para você conhecer como é que funcionam todos esses gráficos aqui. Vou mostrar para vocês o que são todos esses gráficos, o que são essas velas, como é que eu posso saber a questão de reversão, eu vou saber a tendência de alta, de baixa, utilizando a questão de todas essas velas aqui, tá? Bom, pessoal, vamos falar sobre a questão dos padrões de velas, como eu falei. Vamos falar primeiro agora sobre a questão do conceito, tá? Bom, pessoal, os candlesticks ou vela, pessoal, ele pode ter diversas formas diferentes. E cada uma dessa formação pode representar os seguintes termos: a indecisão, de reversão e de continuação, tá? Isso só é possível porque cada padrão de vela, pessoal, representa a vontade das forças do mercado, sinalizando um possível movimento do futuro, tá? Como eu sempre falei, a questão dos candlesticks, a gente analisa, do Price Action, a gente analisa o gráfico no passado para tentar prever o futuro. Bom, aqui nós temos um exemplo muito simples, um exemplo aqui de indecisão. Tá? Você percebe que aqui que o gráfico ficou aqui, quando ele fica assim é porque ele está com uma tendência de indecisão, é quando o gráfico fica assim praticamente, ó. Ele fica aqui, aqui, vamos supor que você colocou um suporte e resistência aqui, tá? E o gráfico fica só naquela onda pequena, só aqui, volta, vai e volta. Quando tiver assim, pessoal, nem meta a cara para operar não, porque você praticamente vai pegar loss, tá? Quando eu tiver com essa indecisão assim, então é praticamente... Quando tiver assim, não opere, espere o gráfico praticamente voltar novamente, porque ele volta, como ele está aqui, ó, esse exemplo aqui ele ficou assim, ficou nessa indecisão, voltou, tá? Começou aqui e voltou novamente para o mercado e começou a tendência de alta aqui, tá bom? Agora vamos falar sobre a questão da reversão. Quando é que acontece a questão de reversão? Reversão acontece o seguinte, é tanto para alta como para baixa. Quando tiver aquela tendência para baixa que você vê uma tendência muito, mas muito alta, vai a tendência aqui, porque o mercado é o seguinte, quando você vê a tendência de baixa muito, mas muito alta, com certeza vai ter uma vela que vai fazer aquela reversão que vai corrigir o mercado, porque o mercado não pode ficar toda a vida só descendo. Com certeza eu preciso de um candlestick desse aqui para poder fazer a reversão para o mercado voltar a corrigir novamente, tá? Agora, pessoal, praticamente existe mais de 30 padrões de vela, porém, aqui na Opções Binárias, nesse curso aqui que nós vamos abordar apenas os principais. Como eu falei, só a questão são de decisão, de reversão e de continuação, mas eu vou botar aqui apenas 5 que são eles, os dojis. Os dojis, nós temos praticamente 4 tipos de dojis, eu vou explicar cada um deles para vocês aqui. A gente tem também sobre a questão do martelo, e temos aqui o martelo invertido, o Shooting Star e o Hangman, tá? Nós temos esses 4 aqui, eu vou explicar para vocês aqui a teoria deles e vamos explicar para você também através da corretora como é que funciona, como a gente consegue identificar cada um desses gráficos aqui. Bom, pessoal, aqui nós estamos aqui, vamos falar primeiro sobre a questão dos dojis. Os dojis são praticamente 4 que são dojis, long leg doji, o Dragonfly doji e o Gulverstone doji, tá? Vamos falar primeiro sobre a questão aqui do doji. O doji é praticamente, pessoal, é quando ele fica aquela indecisãozinha pequena no vai e no volta. Vamos supor, o mercado abriu aqui, ele ficou, subiu, voltou novamente, caiu aqui. E ele fica naquela indecisão de vai e volta nessa região aqui e acaba fechando praticamente aqui onde ele abriu, certo? Aqui praticamente nas corretoras você vai verificar, às vezes não vai ser cor amarela, às vezes vai ser a cor cinza. Eu vou dar até um exemplo aqui na corretora aqui, tá? Ó, aqui tem eles são praticamente cinza, todos eles são praticamente cinza. Tem umas na Equiops tem um cinza e outros na Binômio, se eu não me engano, meio azul. Na Oric Trade também eles são meio cinza assim também, tá? E o Leg Log de Doji também, se mesmo a tendência do Doji. E aqui o Dragonfly Doji, pessoal, é muito simples. Ele, apesar de ter indecisão, quando você vê um Dragonfly Doji desse aqui, pode ter certeza que a próxima vela, se vier a próxima vela aqui em sequência, se for
vamos supor bem que se for uma cor verde, pode ter certeza que ele tem uma força muito grande de colocar o mercado para cima, tá? A mesma coisa também acontece com o Gravestone 12. O que vai acontecer? Ele vai aqui, quando a próxima vela for descendo, com certeza o gráfico tem grande chance de ter uma força muito alta de queda, tanto na questão do Gravify 12 e do Dragonfly 12, tá? Bom, vamos falar agora também sobre a questão do martelo comum e o martelo incomum. Como você já sabe, eles são praticamente do padrão de reversão, e o martelo é algo, quando você identificar, é uma tendência de baixa para alta, tá? Vocês perceberam a tendência de baixa para alta. E ele praticamente não tem de maneira nenhuma a questão de sombra. Vocês percebem que aqui em cima não tem sombra de jeito nenhum nessa parte aqui, nessa região de cima, tá? Martelo, você já sabe, martelo, onde é que o martelo fica? O martelo fica no chão, a não ser que seja o martelo do Thor, alguma coisa assim que fica em cima, mas o martelo, ele fica do chão, então ele começa aqui e vai com tendência de alta, tá? A mesma coisa acontece com o martelo incomum. Vamos falar também sobre o martelo invertido e o martelo invertido incomum, tá? É a mesma coisa praticamente sobre a questão do martelo comum, só que assim, como eu falei, ele também é de baixa para alta, mas tem praticamente, pessoal, quando você vê o preço do martelo comum, ele tem a grande chance, quando você for ver a questão do martelo invertido aqui, ele a grande chance de jogar o preço para cima é muito grande, tá bom? Ele praticamente, pessoal, ele fica, quando você estiver investindo aqui, você for verificar, ele fica praticamente no meio aqui de uma tendência. Ele não vai ficar aqui embaixo, nem vai ficar aqui em cima, não. Ele vai ficar praticamente aqui no meio, onde você pode identificar a questão do martelo invertido. Agora vamos falar sobre o Shooting Star comum. O Shooting Star incomum é conhecido também como estrela cadente. Então, se a estrela cadente fica onde? Lá em cima, e tem praticamente a mesma função do martelo comum, só que em vez de ser de baixa para cima, ele é de alta para baixo, tá? Ele é de alta para baixo, e como eu falei, tem a mesma semelhança a questão do martelo incomum. E o hangman comum e o hangman incomum é como o pessoal fala, os traders falam que é sobre a questão de um cabo se enforcando aqui, né? Então, quando alguém vai se enforcar, até desculpando aqui o exemplo aqui, mas a pessoa fica em cima para poder descer, tá? E quando isso significa que é uma grande tendência de alta para baixa. Quando você vê o hangman comum, hangman incomum, é a tendência de alta para baixa. Eu vou dar um exemplo aqui muito simples para vocês. Vamos tentar identificar aqui uns, tá bom? Vamos tentar aqui na corretora. Ó, indecisão, ficou aqui, ó, ficou, teve o martelo invertido. Ó, esse dólar já foi indecisão, continuou, tá? Vamos dar um exemplo aqui para frente para vocês ficarem cientes aqui. Aqui mais um exemplo. Bom, aqui ó, você tá vendo aqui? Aqui é um Shooting Star, estrela cadente. Aconteceu, ele jogou o preço para baixo. Vamos descer um pouquinho o gráfico para cá, para a gente conseguir identificar mais alguns exemplos, tá? Essa questão, pessoal, de nome dos candles é mais para deixar vocês mais informados, mas quando você for operar, não opera muito a questão analisando, se essa aqui vai ser uma tendência realmente, aqui é um estrela cadente, então vai ser um rompimento. Não, analisa o gráfico. É muito fácil eu olhar aqui, ó, e conseguir identificar do que eu aqui na frente, que eu não consigo prever o futuro, tá bom? Então fica mais fácil vocês
olhar aqui a olho nu do que eu estar operando ao vivo e mostrando para vocês. Vou mostrar bem aqui, mais um, quero caçar aqui um Doge, bem claro, bem sem sombra praticamente, para mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui se eu consigo arrumar um para cá. Vamos analisar aqui, eu vou botar aqui no áudio SD, para ver se a gente consegue identificar aqui. A gente conseguiu identificar aqui um Doge, vocês perceberam aqui, ó. Indecisão. Ficou aqui, Doge um aqui, outro Doge aqui, e praticamente, aí depois que o preço deu uma subida para cá. Tá? Vamos caçar também a questão de um martelo comum, tá? Um hangman aqui, ó. Um hangman aqui. Então, hangman aqui, tendência para baixo. Doge, na corretora eles são meio cinza, então é mais fácil identificar na Equioption aqui. Vamos tentar identificar aqui um martelo invertido, tá? Aqui o martelo invertido, desceu para baixo, tá bom? Vamos conseguir identificar mais outro exemplo aqui. Bem aqui, pessoal. Deixa eu ver aqui tinha um que eu dei aqui. Vocês perceberam que aqui foi decisão e jogou para cima. Aqui, ó, de continuação, tá? O choro está de continuação, mas continuou. E pensou que ia descer, ele foi, ó, jogou o preço para cima também, tá? Então, eu espero que você tenha entendido essa questão dos padrões de candlestick. Agora a gente vai falar, pessoal, sobre a questão dos filtros de probabilidade, tá? Os filtros probabilísticos, pessoal, a gente vai mostrar para vocês na prática e vou dar um conceito aqui para vocês muito, mas muito simples, tá? Para você possa decorar essa questão de aula, porque assim, às vezes quando a gente está operando, a gente coloca um suporte de resistência, está operando lá e a gente vê uma probabilidade do gráfico da gente poder pegar aquela probabilidade e a gente não tem a oportunidade, tá? Vou mostrar bem aqui para vocês, é o seguinte. Existem dois tipos de probabilidade, tá? Probabilidade de repetição de cores e intercalação. Mas eu vou focar bastante sobre a questão de repetição de cores. Por que, Isaac? Vamos supor bem aqui, eu tenho uma vela verde, outra vela verde, outra vela verde, outra vela verde. 1, 2, 3, 4. Vou botar outra vela verde bem aqui, tá bom? Bom, nós temos a vela 1, 2, 3, 4, 5. Eu sempre faço o seguinte, para vocês operar sobre a questão da probabilidade de repetição de cores, vocês fazem o seguinte, na quinta ou na quarta vela praticamente, eu sempre opero a questão da quinta, mas deu a primeira, tá numa tendência de alta, tem a primeira vela aqui, 1, 2, 3, 4 e 5, a probabilidade dessa sexta vela aqui tem uma reversão tão alta é muito, mas muito grande, tá? Mostrando aqui, ó. Mesma coisa acontece aqui também. 1, 2, 3, 4, 5. Bateu na quinta aqui. A probabilidade dela tem a tendência de alta também é muito, mas muito grande. Eu opero muito usando a probabilidade também. Eu opero muito a questão operando suporte e resistência, as Fibonacci e também a questão da probabilidade que dá para ganhar muitas win e a gente operando assim, analisando até tem vezes que a gente vê a probabilidade, tem um deles que vai até a sexta aqui. Então quando dá a sexta assim é melhor a gente até esperar o candle terminar o tempo dele para a gente operar na próxima vela. Bebendo água aqui. Bom. Vamos voltar para o nosso slide lá, tá? Bom, pessoal, como eu falei, os padrões de repetição de cores são esses daqui, ó. No caso aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, verde.
1, 2, 3, 4, 5, vermelha. Outra aqui, 1, 2, 3, 4, 5, ó, 6. Essa aqui foi 6 praticamente. Na 6, bateu aqui, o preço desceu, tá? E a questão dos intercalação de cores é muito, mas muito simples, mas você tem que ter uma jogada aqui na questão de intercalação de cores, porque tem pessoas, eu até botei essa setinha aqui para ajudar vocês aqui na explicação do slide, mas tem pessoas que começam a contar os padrões de repetição, de intercalação de cores assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e não se conta assim praticamente, se conta 1, 2, 3, 4 e 5. Até botei aqui, ó. Depois da 5 intercalação, evite operar, tá? Eu botei essa observação aqui. Depois da intercalação de 5 cores, você evite operar. Vamos lá para o nosso corretor lá para a gente conseguir identificar a intercalação de cores. Vamos primeiro na repetição de cores aqui, tá bom? Deixa eu achar um aqui. Esse aqui de 4, 1, 2, 3, 4. Só que não é bom a gente pegar essa repetição de 4 cores. Aqui também tem outra repetição de 4 cores. 1, 2, 3, 4, caiu. 1, 2, 3, 4, caiu. Eu sempre falo, a repetição de 4 cores ou de 5 cores tem grande probabilidade de cair. 1, 2, 3, 4, caiu, subiu. Tá? Acontece só nos vermelhos? Não, acontece também aqui nos verdes, onde vem a tendência de alta. 1, 2, 3, 4, próxima vela vermelha. 1, 2, 3, 4, 5, próxima vela vermelha. Então, quando você estiver operando, pessoal, opere usando a questão de repetição de cores, de probabilidade, que você tem grande chance de ganhar um belo de wins. Percebe que essa questão de repetição de cores, aqui praticamente teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 repetição de cores. 9, tá? Que aqui teve praticamente o martelo invertido. Aí que teve aqui, aí caiu aqui praticamente. Teve praticamente 9 intercalação de cores. Mas Isaac, você falou que na quarta, na quinta já podia entrar. Já podia entrar, mas se vocês pudessem observar antes de operar, se tinha alguma notícia lá no invest.com, provavelmente aqui foi uma grande notícia de compra, onde levou esse preço aqui até chegar praticamente esse ponto aqui, que teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 repetições de cores aqui só nessa vela aqui, tá bom? Vamos analisar mais um pouco aqui. Aqui também teve a mesma repetição de cores, só que com tendência alta. Intercalação, desculpa. Vou analisar mais um pouco aqui. Vamos caçar o EURUSD. Eu tinha até observado antes. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, caiu. Vamos analisar mais um pouco. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa aqui foi por 6 velas, praticamente. 1, 2, 3, 4, 5, caiu. Agora vamos ver sobre a questão da intercalação de cores, pessoal, tá? Então, um exemplo muito simples aqui para vocês, ó. 1, 2, 3, 4, 5, evite operar na próxima, tá? Como eu falei, a partir da quinta, você já evite operar a questão da intercalação de cores. Aqui tem mais outra aqui. Essa aqui não deu para pegar, vamos um pouquinho mais para trás aqui para a gente verificar sobre a questão de intercalação de cores aqui, tá? Vamos analisar aqui, ó, tem essa aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó, na sexta, praticamente já teve aqui, então na quinta já não, passou da quinta, praticamente já não opera mais. Vamos caçar mais um exemplo aqui para vocês verem a questão de probabilidade. Então, pessoal, esse filtro probabilístico aqui que eu estou passando para você, você pode usar quando você estiver operando. Aí já começar, lá terminou a aula aqui, se você já quiser pegar e começar a operar, pode operar, porque tem grande chance de você dar um win. 1, 2, 3, 4, 5, queda. Aqui,
1, 2, 3, 4, 5. Repetição de cores. 1, 2, 3, 4. Intercalação. 1, 2, 3, 4, 5. Olha. Tá? Bom, pessoal, então essa foi mais uma aula aqui do nosso curso. Foi uma aula simples, foi uma aula onde eu passei para vocês sobre a questão dos candlestick e também sobre a questão dos filtros de probabilidade para que você possa operar no mercado de opções de nada, tá? Espero você na próxima aula. Valeu, tchau, tchau, até a próxima.